Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul. E eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender, não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Tudo pronto? Estamos no ar? Muito boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-prova aqui na For You Certificações e vamos nessa, né? Mais uma noite juntos para resolvermos questões que caíram nas provas do CEA semana passada. Hoje o nosso pré-prova vai ser exclusivo para quem está estudando para a prova do CEA, tá bom? Então, baseado no que os alunos falaram pra gente, a gente traz essas questões e apresenta aqui para vocês um pré-prova. O pré-prova acaba sendo um exemplar, né, do que os alunos do curso têm acesso. Né? Os alunos do curso não têm acesso somente a essas 10 questões. Os alunos do curso têm acesso a mais de, sei lá, por exemplo, no final do curso você tem acesso a 200 questões que caem com mais recorrência no CEA, por exemplo. Né? Além das mais de 1.500 nos simulados e questões exclusivas para os nossos alunos durante todo o curso também. Né? E você, pessoal, eu tenho até um recado importante, estou ansioso para dar esse recado para vocês. Ao final desse pré-prova, você tem a chance de ganhar R$100. Exatamente, você pode ganhar R$100 ao final desse pré-prova. Como que vai funcionar isso? Durante o pré-prova, eu vou dar 3 palavras-chave para vocês, tá? Serão 3 palavras-chave que eu vou dar uma no início e durante o pré-prova eu vou dar as outras 2. E ao final desse pré-prova, se você pegar as 3 palavras-chave, finalizou o pré-prova, pegou as 3 palavras-chave, os 10 primeiros que me mandarem essas 3 palavras, seja pelo Instagram ou por esse WhatsApp aqui, DDD 24 993240435, os 10 primeiros vão ter os R$100 para vocês, tá? E aí vocês podem utilizar desses R$100 para se tornar um aluno do curso CEA ou curso de CPA 20. Se você está estudando para o CEA, acredito que você não queira CPA 20. Mas se você quiser, se você já está estudando para o CEA e quiser até presentear alguém que queira adquirir outro curso, CPA 20, por exemplo, ou o próprio CEA, você pode também, tá? Não vai valer para CPA 10, não vai valer para simulados e mapas mentais, tá bom? Até porque aluno do curso já tem tudo isso incluído, beleza? Recados dados, não esqueça de inscrever aqui no canal, tá? Deixa seu like antes da gente começar e siga a gente lá no Instagram, combinado?
E é isso, pessoal. Vamos começar aqui e já começamos com a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, compromisso. Anota essa palavra aqui, porque faltam outras duas para completar uma frase, tá bom? Questão 1. Vamos lá. Não esqueça também de apontar a câmera se vocês quiserem, né? Alguns recados que eu tô dando, tá, gente? Se você não é familiarizado com os pré-provas. Aponte a câmera e pegue o cupom para se tornar um aluno nosso também. Vamos lá. Questão de número 1. O custo médio ponderado de capital de uma empresa é influenciado pela alteração do custo médio ponderado de capital. CMPC pode cair na prova também como o famoso WACC ou VAC, né? Essas palavrinhas são muito comuns de cair na prova de vocês. E aí pode cair em forma de cálculo, para calcular o VAC, ou uma questão teórica que geralmente cai exatamente igual a essa daqui, que é justamente o seguinte: o que é o custo médio ponderado de capital? O custo médio ponderado de capital, ele é até muito utilizado no processo de valuation, tá? Das ações, o processo de valuation de uma empresa, utilizado pelos analistas para achar o preço justo de uma empresa, né? E aí, a partir disso, recomendação de compra ou venda. Então, é muito utilizado no dia a dia o cálculo do VAC, tá? Então, o custo médio ponderado de capital, ele é o seguinte: vamos supor que nós somos aqui, né, a 4U Certificações. Nós somos um PJ, né, uma empresa, uma pessoa jurídica. E a 4U Certificações, ela precisa de recursos para financiar as suas atividades, né, financiar um projeto de expansão, por exemplo. E aí ela pode captar esses recursos de duas formas, né? Uma empresa pode captar recursos de duas formas. Ela pode captar recursos através de capital próprio. E o que seria através de capital próprio? Através dos acionistas. Tá? Por exemplo, emitindo ações no mercado. E ela pode também captar recursos através de capitais de terceiros. Através de capital de terceiros. Emitindo dívidas. Tá? E aí, quando ela emite dívida, que tipo de dívida uma empresa como a 4U Certificações ela pode emitir? Que tipo de título de renda fixa ela pode emitir? Uma debênture. Ah, Lucas, ela pode emitir um CDB? Não pode emitir um CDB, porque CDB é emitido por instituições financeiras. No caso aqui da 4U Certificações, Vale, Petrobras, instituições não financeiras, elas podem emitir títulos de dívidas, e aí, nesse caso, a gente chama isso de debênture, tá? Beleza. Só que, para captar através de capital próprio ou de capital de terceiros, não é barato e tem um custo para isso, né? Por que tem um custo? Justamente porque os acionistas, eles vão querer receber parte do lucro da empresa, né? Eles vão colocar, você vai investir na 4U Certificações esperando ter retorno financeiro. E você que está emprestando também através de instrumentos de renda fixa, né, comprando uma debênture da 4U, você também vai querer ter o seu dinheiro de volta recebendo uma taxa de juros, né? Então tem custo para captar através de dívida e através de capital próprio, tá? Só que na captação através de capital de terceiros, né, emitindo dívida, existe uma vantagem tributária, que é justamente o seguinte: quando a 4U Certificações ela vai te pagar essa taxa de juros, isso daqui entra como despesa no balanço dela, né, ali na questão de tributária, né, ali na base tributária dela, isso entra como despesa para ela pagar menos o imposto de renda. Então, inclusive, captar através de capital de terceiro é até mais barato do que captar através dos acionistas. Tá? Então, aqui no caso de capital de terceiros, entra o imposto de renda também. Né? E se você olhar na fórmula de capital próprio e capital de terceiro, a gente tem lá, na parte de capital de terceiros, 1 menos o imposto de renda. Justamente porque isso vai fazer com que a empresa entenda que, ao emitir dívida, ela consegue também entender a estrutura de capital dela. Né? Então, o custo médio ponderado de capital, ele é levado... O que é levado em consideração? É levado em consideração o custo de capital próprio, né? A porcentagem de capital próprio que ela vai emitir. Então, o custo de capital próprio, porcentagem de capital próprio, custo de capital de terceiros, né? E a porcentagem de capital de terceiros, e também o imposto de renda. Então, são essas três coisas que são levadas em consideração para o cálculo do VAC. Tá bom? É isso que vocês precisam saber na hora da prova. E isso vai ajudar a empresa a entender o custo médio ponderado de capital.
o quanto está custando em média, né? Quanto que ela precisa pagar em média, quanto que ela precisa ter de retorno em média para honrar com essa emissão de capital próprio, né? Emissão de ações e emissão de debêntures também. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar às vezes a empresa ela emite 30% de dívida e os outros 70% em ações. Então, a partir disso, através de uma média ponderada, a gente consegue entender o custo médio ponderado de capital. Bom? Ficou claro? Então, vamos lá. Custo do capital de giro? Não. Custo de capital próprio, custo do capital de terceiros, alíquota do imposto de renda que a empresa está sujeita. Perfeito. Custo do capital próprio, custo de capital de terceiros e o imposto de renda. Tá? Então, aqui acaba que a letra B é a resposta da nossa questão. Tá? Custo de capital próprio, custo de capital de giro não entra, né? Capital de terceiros entra, mas não é apenas, leva em consideração o imposto de renda e aqui está faltando o custo de capital de terceiros. Tá? Então, por isso, letra B, resposta correta. E vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá. Newton, questão de cálculo, tá? Então, vamos chamar aqui, inclusive, a nossa calculadora para aparecer aqui para vocês. Deixa eu diminuir aqui ela. Tá legal o tamanho? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Newton contratou um financiamento de R$85 mil na modalidade tabela price, que será pago por meio de 6 prestações, com a primeira sendo antecipada e as demais vencíveis, respectivamente em 30, 60, 90, 120 e 150 dias, da data da contratação da operação. O valor das parcelas nas suas respectivas datas de vencimento é de R$ 14.770,70. A taxa de juros desse empréstimo foi aproximadamente desconsidere eventuais custos de transação e impostos. Então vamos lá, tabela price, né, gente? Falou em tabela price, são aquelas teclinhas N, IPV e PMT, tá? Nós vamos utilizar elas para resolver esse cálculo aqui de tabela price. Só que tem um ponto muito importante aqui que muita gente erra na hora da prova. Olha só, ele contratou um financiamento de R$85 mil. Então, vamos lá. Então, o financiamento dele, o presente valor dele, né? Ele pegou esse crédito de R$85 mil, né? 85 mil, então está no nosso presente valor. E será pago por meio de 6 prestações. 6 prestações, então o nosso N vai ser 6. A primeira parcela vai ser antecipada. Todas as vezes, anota isso bem grande, bota na sua cabeça. Todas as vezes que a questão falar assim, que a primeira parcela foi paga no ato ou a primeira parcela foi paga de forma antecipada, nós precisamos mostrar para a nossa calculadora que isso vai acontecer, tá? Ele não vai pagar a primeira parcela somente após o primeiro mês. A primeira parcela de 14.770, ele vai pagar no ato da contratação. Então, para isso, a gente precisa ativar a nossa função BEG, né? Que é a função BEGIN na nossa calculadora. E como que a gente ativa isso? A gente vai apertar o G e nós vamos apertar o 7. Tá vendo aqui? Tá escrito BEG embaixo? Agora a calculadora, aqui ó, tá vendo no visor aqui ó? Agora a calculadora entendeu que a função BEGIN está ativada. Agora a gente pode continuar nosso cálculo, tá? Então o nosso I é o que ele quer, né? A nossa taxa é o que ele quer. Nosso I é o que ele quer. 6 prestações. Cuidado que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E acaba confundindo, mas na verdade não são 5. Ele falou que são 6 prestações, onde a primeira vai ser no ato. A nossa parcela, né, o nosso PMT, 14.770,70. E é isso. Acabou. Só que aqui a gente tem que usar CHS, né? Usar CHS aqui, ó. Porque todos os meses vão sair R$14 mil no meu bolso. Então, CHS eu preciso indicar que é um fluxo negativo na calculadora. Então, vamos lá. Nosso PV, 85 mil PV. O nosso N vai ser 6. O nosso PMT, 14.770,70. CHS, PMT. E o nosso I, 1,70. Então, 1,70% ao mês é a nossa taxa. Letra C, resposta da nossa questão. Fechou? E é isso, pessoal. E para a gente tirar a função BEGIN, olha só, eu vou tirar a função BEGIN, ó, eu tenho que apertar GEND, tá? Cuidado, porque para não fazer o próximo cálculo com a função BEGIN ativada. Terminou a questão, desativa essa função.
Olha só, eu vou apertar o I de novo, ó. Vai dar 1.21, vai dar a letra B. Aí você vai todo feliz lá na hora da prova e fala assim, pô, eu consegui fazer essa questão. Letra B, não é. A letra B é se ele não tivesse feito o pagamento no ato. Tá? Então, cuidado, porque muitas questões na hora da prova você vai achar a resposta, mas por conta de uma pegadinha, você acabou errando. Então, atenção, busca entender o que você está fazendo, não decora. Entenda o que você está fazendo. Principalmente CEA, tá? Então, vamos lá, vamos retirar a nossa calculadora daqui. E vamos fazer a questão número 3. Na oferta pública de ações underwriting, do tipo melhores esforços, best efforts, né? Esses nomes em inglês podem cair, tá? Underwriting, best efforts, pode cair ao invés de subscrição ou melhores esforços. A instituição financeira é líder responsável pela estruturação da emissão. Então vamos lá. O que é isso, né? Best efforts, né? Nesse processo de oferta pública. Durante uma oferta pública, nós vimos até durante a aula, que é o seguinte. Vamos dar o exemplo da For You Certificações também. A For You Certificações, ela quer emitir ações no mercado. Por exemplo. Só que para ela emitir ações no mercado, ela não pode chegar lá na B3 e falar assim, ó, eu quero emitir ações no mercado. Não, não é assim que funciona. A gente precisa estruturar uma oferta pública. E para estruturar uma oferta pública, eu vou precisar de uma instituição financeira. E essa instituição financeira vai coordenar esse processo de colocação. O que é colocação? É você colocar essas ações no mercado para serem distribuídas, para serem vendidas. Então, nós teremos uma instituição financeira, que pode ser um banco de investimento, uma corretora, que vai fazer o papel de líder da oferta. Ela que vai estruturar toda a oferta. Só que durante essa estruturação da oferta, existem garantias que podem ser colocadas nessa operação, né? E aí, através dessa instituição financeira, aí sim, as ações podem ser colocadas ao público, né? Podem ser colocadas na bolsa, por exemplo, para serem distribuídas. Então, a For You Certificações, ela precisa de, por exemplo, sei lá, R$1 bilhão para captar de recursos. E ela vai tentar captar esse 1 bilhão emitindo as ações. Só que, quem garante que o mercado está disposto a emprestar não, disposto a se tornar sócio, a investir na For You Certificações, a ponto dela captar R$1 bilhão? Quem garante? Né? Então, para isso, a For You Certificações, ela tem que contratar uma espécie de garantia ali para ela ter uma previsibilidade de quanto que ela vai conseguir captar. E aí que entra o banco coordenador nesse momento. O banco coordenador, existe a primeira garantia, que chama de garantia firme. Como funciona a garantia firme? A garantia firme, essa é a primeira, tá? São 3. A garantia firme, o banco coordenador vai chegar e vai falar assim, For You Certificações, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou comprar todas essas suas ações. Claro, né? Vou te dar esse R$1 bilhão, tá? Então, eu vou comprar, a instituição financeira compra essas ações da For You e garante que a For You capte esse R$1 bilhão. E, posteriormente, essa instituição, ela vende as ações, claro, um pouco mais caro, né? Até porque não faz sentido ela captar R$1 bilhão e vender por R$1 bilhão. Ela vai comprar por R$1 bilhão, mas aí ela vai acabar vendendo um pouco mais caro para lucrar em cima dessa operação. Mas ela garante, ela faz um acordo, ela fala assim, ó, para a instituição, para For You Certificações. For You Certificações, eu quero fazer uma garantia firme de que eu vou honrar com esses recursos que você precisa captar. Essa é a garantia firme. Então, qual que é o risco aqui? O risco é da instituição financeira não conseguir vender essas ações posteriormente, né? A For You Certificações tirou o risco dela. Então, o risco na garantia firme é da instituição financeira. Existe uma outra garantia, que é a garantia de melhores esforços, que é justamente o que ele está falando aqui. A garantia de best efforts, ou melhores esforços, em inglês, né, em português. Nesse caso, a For You Certificações, vamos lá. Nesse caso, a For You Certificações ela precisa captar R$1 bilhão, só que
A For You Certificações, ela não tem o apoio, né, da instituição financeira. A instituição financeira vai falar assim, olha só, eu vou estruturar, eu vou fazer os meus melhores esforços, vou fazer o meu melhor para garantir, para tentar que os investidores comprem essas ações. Mas eu não posso te garantir. Eu vou tentar o meu melhor. Se você não conseguir, vamos supor que a For You conseguiu 500 milhões só, metade. Ela não conseguiu 1 bilhão. Ela só conseguiu vender 500 milhões em ações. A instituição financeira vai chegar e falar assim, eu fiz meu melhor. Agora o risco é seu. Então, nesse caso dos best efforts, né, no caso da garantia dos melhores esforços, a instituição financeira, né, líder, ela não vai assumir nenhum tipo de responsabilidade pela venda das ações no lançamento, nesse processo de colocação. E nesse caso, o risco da colocação é exclusivamente da sociedade emitente, no caso aqui a For You Certificações. Tá? Então, por isso que a letra D é a resposta da nossa questão. Entendidos? Aqui ele fala que assume totalmente o risco de colocação, né? Que aí nesse caso é a garantia firme. Aqui ele fala que ele efetua uma oferta global das ações da sociedade emitente com o objetivo de colocar no país. Não tem nada a ver isso aqui, né? Assume parcialmente o risco. Aqui, pessoal, faltou falar da terceira, né? Existe a terceira garantia que até mescla um pouco de firme e best efforts, que é justamente o seguinte: caso a For You não consiga distribuir todas essas ações no mercado, o banco coordenador compra uma parte. O resíduo, o banco coordenador ele compra a totalidade ou uma porcentagem. Tá? Então, acaba que o risco ele é compartilhado. Então, ele assume parcialmente o risco da colocação. Tá? Então, por isso aqui, a letra D, resposta da nossa questão. E é isso, gente. Espero que tenham entendido. Ficou em dúvida, né? Se você for aluno, me manda uma mensagem. Você tem acesso diretamente comigo no privado. E se você não é aluno, coloca aqui no chat que a Juliana, que está aqui no chat com vocês, ela vai me passar e eu vou entrar em contato com vocês depois, respondendo essas dúvidas. Beleza? Pode mandar no Instagram também, tá? Não tem problema nenhum. O que é importante que vocês... É porque não tem como eu ficar olhando o chat agora e tirando dúvidas, senão a gente não consegue andar com pré-prova, tá? É por isso que eu não tiro dúvidas no momento. Vamos lá, questão número 4. Deixa eu puxar aqui a calculadora. Apagar. Já tirei o gbegin, né? Apertei gend e é isso. Questão importante, tá? Questão boa que vem caindo na prova. Em janeiro de 2016, os acionistas de uma companhia aprovaram em assembleia uma bonificação correspondente a 60% das reservas de lucro acumuladas no balanço patrimonial de 31/12 de 2015. Essa empresa tem um total de 500 ações em circulação, cujo valor por ação era de R$ 3,00. Considerando que as reservas de lucros acumuladas eram de R$ 1.200, após o evento, um investidor que possuía 30% do capital da companhia passará a deter. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a empresa, né, uma determinada empresa, uma companhia, ela vai ter um evento societário que a gente chama de bonificação. A bonificação é uma distribuição gratuita de novas ações para os acionistas, dado um aumento de capital daquela empresa. Tá? Então, a empresa ela não distribui dividendos, ela não distribui esse dinheiro para você na sua conta, ela vai distribuir em forma de ações, tá bom? Ela incorpora o lucro dela, né? Ela incorpora o lucro dela na empresa e, claro, né? Se a empresa deu lucro, você quer parte desse lucro, só que ela não distribui esse lucro em dinheiro, ela vai distribuir, ela vai incorporar e vai fazer com que você tenha agora mais ações, tá? É basicamente isso que acontece no processo de bonificação. Então, o que aconteceu aqui? Como que eu vou estruturar essa questão? Olhei na prova essa questão, o que eu faço? Eu vou fazer um quadradinho, vou fazer um desenho. Faça isso na prova, tá? Que ajuda bastante. Então, a empresa, hoje, ela tem um total de 500 ações já no mercado em circulação. E ela fala que o investidor, ela tem 30% dessas ações. Então, eu Lucas, tô lá, eu tenho 30% dessas ações. Então, quantas ações eu tenho?
3 vezes 5, 15, né? Então, não precisa nem fazer, né? Dá 150. Mas se vocês quiserem fazer, vamos lá. 500, enter, 30%. 150 ações. Então, hoje, Lucas tem 150 ações dessa empresa. Após a bonificação, quantas ações Lucas tem? É isso que ele quer saber. Então, o que ele falou aqui, ó? Ela falou que essa empresa tem um total de 500 ações, cujo valor por ação é de R$3. Né? Então, o Lucas tem R$450 investidos. Considerando que as reservas de lucros acumuladas eram de R$1.200, então, R$1.200 de lucro dessa empresa foi incorporada em forma de ações e distribuída para os acionistas. Só que ela não vai distribuir R$1.200. Ela vai distribuir 60% dessas reservas. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esses 1.200 e vou achar 60%. Quanto que é 60% de 1.200? 1.200, enter 60%. R$720. Então, desses 1.200, R$720 vão ser distribuídos em formas de bonificação. Só que R$720, quantas ações correspondem a R$720? A gente viu que cada ação valia R$3. Então, o que eu vou fazer? Se a empresa vai distribuir 720, vai incorporar R$720, eu pego 720 e divido por 3. Enter 3, divido. Então, eu tenho aqui que agora a empresa ela vai ter 240 ações a mais. Então, além desses 500, ele vai ter 200. A empresa, né, tem 240 a mais. Tá? Dessas 240, 30% vai para Lucas. Porque ele é sócio de 30% da empresa. Se a empresa vai distribuir 240 ações, ele tem que ter 30% para ele. Quanto que é 30% de 240? Enter. 30%. 72 ações. Então, o Lucas agora, além das 150 ações que ele tinha, ele vai receber mais 72 ações. Totalizando, quanto que deu aqui? 72 mais 150? 222 ações. Então, agora, Lucas tem 222 ações. Após a distribuição de 60% dessa reserva de lucro aqui de R$1.200. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Olhou para essa questão, faz o desenho. Ele tinha 500 ações, ele não. A companhia tinha 500 ações, onde 30% era de Lucas, ou seja, 150 ações. Tá? Desses 1.200 da reserva, 60% foi distribuída em forma de bonificação. No caso, vai dar R$720. Desses R$720, cada ação era 3, então são 240 ações. Dessas 240 ações, 30% é do Lucas, 72. Eu somo o que vai dar o total de 222 ações. Letra B, resposta correta. Fechou? Ok? Entendidos? Pratiquem, tá? Peguem depois para resolver com calma, né? Sem olhar a resolução. Tá? Utilizem outros valores também. Lá no nosso simulados a gente tem mais questões sobre essa, tá? Mas essa caiu semana passada, dessa forma. Questão de número 5, vamos lá. São títulos negociados no mercado norte-americano que implicam risco de reinvestimento no recebimento de cupons. Vamos lá. Aqui nós estamos falando de títulos norte-americanos. Assim como aqui no Brasil nós temos nossos títulos públicos, os Estados Unidos também têm os títulos públicos dele. Né? O governo emite títulos de dívida para financiar a sua dívida. E aí, quais são os títulos norte-americanos que a gente aprende, né, durante a aula, que cai na prova de vocês? Nós temos os T-bills, nós temos os T-notes, nós temos os T-bonds, e nós temos os TIPS, tá? E aí, o que diferencia eles, né? O que é diferente um do outro? É basicamente o vencimento, tá? E também como o título é indexado. Vamos lá. Esses T-bills,
são os títulos de curto prazo, são títulos pré-fixados de curto prazo. Então, o vencimento dele é até de 1 ano. Lucas, como que eu gravo isso? Como que eu lembro o vencimento desses títulos? Lembra o seguinte, bills em inglês significa conta. Lembra de conta para pagar. Conta para pagar, assim que cai a sua conta para pagar, você tem que pagar logo. Então, você tem que pagar rápido. Então, é um título que vence rápido. Né? Então, lembra da sua conta. Lembra de conta para pagar, que você tem que pagar rápido, e aí você lembra dos T-bills, né? Que o vencimento é até de 1 ano. Tá? T-notes. Notes, lembra de nota. Nota de escola vai até 10 anos. Vai até 10, né, na verdade. Então, os títulos aqui têm um vencimento de até 10 anos. Tá? Até 10 anos de vencimento. Lembra de nota de colégio. Nota de colégio vai de 1 até 10. Tá? Os T-bonds, acima de 10 anos. E aqui, os TIPS, né? Os TIPS, eles são indexados à inflação. Tá? É a característica principal desse título. Tá? Então, você lembra aqui de 4 letras, lembra da nossa inflação aqui no Brasil. A inflação aqui no Brasil é IPCA, 4 letras. Então, se eu tenho 4 letras aqui, né, e o único que não tem hífen, é só lembrar, o único que não tem o hífenzinho, T-bills, T-notes, T-bonds, os TIPS, eles são indexados à inflação. Tá? É isso que você precisa saber sobre esses títulos. E outra coisa que vocês precisam entender desse título é que o único desses 4 que não paga juros semestrais é o T-bills, tá? Aqui pode pagar juros semestrais, paga juros semestrais, paga juros semestrais. Os T-bills não pagam juros semestrais. E por isso, eles não têm risco de reinvestimento. O que é risco de reinvestimento? Eu compro o título por um valor, sei lá, comprei um título por um valor X. Lá na frente, no vencimento, eu vou receber esse título mais uma taxa de juros, certo? A diferença é que os títulos que pagam juros semestrais, eu não recebo somente lá no final, eu vou recebendo periodicamente. E aí vamos supor que esse título aqui, ele me pague 10% ao ano. Quando eu recebo periodicamente os rendimentos desse título, vamos supor, recebi R$50 aqui, R$50, R$50, R$50. Eu posso pegar esse dinheiro e reinvestir nesse mesmo título. Só que quem me garante que quando eu for reinvestir esses meus R$50, eu vou conseguir essa mesma taxa aqui de 10% ao ano? Então eu tenho um risco de reinvestimento. Eu tenho um risco de reinvestir nesse título e não conseguir as mesmas condições, as mesmas taxas. Então, os títulos que pagam cupons periódicos têm o risco de reinvestimento. Então, tudo que tiver... Olhou essa questão? Tudo que tiver T-bill, você corta. T-bill, T-bill, T-bill. O que sobrou pra gente é a letra D. Né? Então, até para ficar mais fácil. Olhou para T-bill, não tem risco de reinvestimento. Então, olha aqui, ó. Arranca T-bill daqui e o que sobrou T-notes e T-bonds que podem ter pagamento de juros semestrais e, nesse caso, correm risco de reinvestimento. Beleza? É isso, pessoal. Letra D, resposta da nossa questão. E chegamos na nossa segunda palavra, né? O nosso primeiro breakzinho aqui. Rápido, tá? Só para beber uma água e para te passar aqui a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave é gera, tá? Então, eu tenho a primeira palavra-chave, que eu espero que você tenha anotado. A segunda palavra-chave é gera, de gerar, tá? E deixa o like também, né, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando do nosso pré-prova. Não esqueçam, pessoal, que vocês podem vir se tornar nossos alunos também. Né? É só mirar a câmera aqui para o nosso cupom, para o nosso QR Code, para vocês pegarem o cupom. Lembra que nós juntos já somos mais de 8.000 pessoas. E, gente... Só em 2024 aqui, já chegamos a 90% de aprovação. Graças a Deus, graças a vocês e graças também à nossa equipe, à nossa metodologia, que é excelente. Cursos totalmente atualizados, né? Então, gente, vocês vão gostar bastante, tá? O nosso curso é direto ao ponto, não tem enrolação. A gente preza muito por um suporte de qualidade com vocês, tá? Então, Voltei. Então, eu espero que vocês venham a se tornar nossos alunos também. Vocês não vão se arrepender, tá? Aluno que é aqui da For You Certificações é aprovado. Não tem jeito. Estudou com a gente, consegue aprovação. Para de ficar
correndo atrás de uma cacetada de... Eu vejo gente correndo atrás de uma cacetada de curso. Aí estuda por aqui, estuda por ali, faz simulados por lá. Gente, foca numa coisa só e para com esse negócio. Às vezes vocês fazem... não fiz a primeira... Não consegui na primeira tentativa. Aí tenta de novo. Aí paga mais uma inscrição. Paga mais outra inscrição. Para de perder dinheiro. Foca num curso. Estuda pela metodologia desse curso. Né? Seja o meu, seja de outro curso. Eu tô aqui para ser transparente com vocês. Eu quero ajudar. Né? Então para com esse pinga-pinga. Beleza? É isso, gente. Voltamos aqui para a questão de número 6. Vamos lá. A modalidade do plano gerador de benefício livre, né, o PGBL, é utilizada como ferramenta de planejamento tributário, uma vez que reduz a base de cálculo para a cobrança do imposto de renda. Tal redução é justificada. Vamos lá. Estamos falando aqui do PGBL. O PGBL, ele tem uma grande vantagem, que é justamente você conseguir deduzir parte da sua base de cálculo do imposto de renda, né, para pagar menos imposto de renda. Então vamos supor que você ganha lá a sua renda total tributável, vinda de salário, de aluguel, de qualquer coisa que seja tributável, né, que é considerado rendimento tributável. Vamos supor que seja de 100 mil reais. Tá? Desses 100 mil reais, você consegue, se você declarar pelo modelo completo o imposto de renda, você consegue abater despesas. Despesas com saúde, com educação, com dependentes. Você consegue ir abatendo os seus custos, você vai tirando menos as suas despesas e no final das contas você paga menos imposto de renda. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, vou fazer aqui rapidinho. 100 mil menos as suas despesas, você vai pagar o imposto de renda, vai virar a sua base de cálculo do imposto de renda. Então, você, declarando pelo modelo completo, você não precisa pagar imposto sobre esses 100 mil, se você tiver despesas a deduzir. Se você tiver despesas a deduzir, vamos supor que você conseguiu ter as despesas aí com educação, com saúde, com dependentes. Vamos supor que agora diminuiu, que essas despesas foram, sei lá, 20 mil reais. Agora você vai pagar imposto de renda sobre os 80 mil. E não mais sobre os 100 mil. Né? E quando você tem um PGBL, quando você faz um plano de PGBL, você ainda tem a possibilidade de deduzir mais 12%, até 12% dessa sua base de cálculo. Então, além dessas despesas, você ainda consegue deduzir mais 12%. Então, quanto maior for o volume de despesa, isso daqui entra como despesa para você, tá? Então, quanto maior for o volume de despesas dedutíveis, menor é a sua base de cálculo do imposto de renda. Então, vamos ler. A modalidade de PGBL é utilizada como ferramenta de planejamento tributável, uma vez que reduz a base de cálculo para a cobrança do imposto de renda. Tal redução é justificada pelo quê? Por que essa redução é justificada? É justificada pelo aumento do volume de despesas dedutíveis daquela base. Então, quanto maior for o seu custo, quanto maior for a sua despesa que você consegue deduzir, você consegue diminuir a sua base de cálculo do imposto de renda. Inclusive, utilizando o PGBL para isso. Tá? Então, por isso que a letra A é a resposta da nossa questão. Cuidado, porque ele está perguntando exclusivamente sobre o motivo dessa redução da base de cálculo do imposto de renda. E o motivo da redução da base de cálculo do imposto de renda é justificada justamente pelo aumento do volume de despesas. Tá? Cuidado para não confundir com as outras alternativas, porque as outras alternativas acabam sendo parcialmente certas, mas não é a justificativa dessa redução. Tá bom? Por isso, letra A, a resposta da nossa questão. Beleza? Vamos para a próxima. Na análise de um conjunto, outra questão que cai com recorrência, tá? Caiu semana passada na prova de uma aluna, né? A Gabriela que passou pra gente. Eu lembro que ela passou pra gente isso aqui. Na análise de um conjunto contendo, no mínimo, 30 dados aleatórios, a escolha de uma medida descritiva deve considerar que... A Ambima adora colocar esses nomes difíceis, né? Vamos analisar as alternativas aqui para ficar um pouco mais fácil.
Então nós temos um conjunto de 30 dados aleatórios. Então nós temos uma amostra de dados, né? Então vamos supor que seja uma amostra de dados de, sei lá, pode ser a altura das pessoas, pode ser a temperatura de um lugar, pode ser o retorno de um fundo de investimento, o histórico do retorno de um fundo de investimento durante os últimos 30 meses, pode ser qualquer coisa, né? Então nós temos aqui 3, 7, 8, 15, 23 e assim por diante, tá? 30 números. E aí ele fala: a média é maior do que a mediana em conjuntos assimétricos de dados? Vamos lá. Média e mediana. A gente só consegue achar a média e a mediana se nós tivermos os valores, né? O que é a média? A média eu vou somar todos os valores e dividir pelo número de elementos que tem dentro desse conjunto. Eu vou somar todos os valores e dividir por 30 nesse caso. Eu não tenho os valores, então eu não consigo achar a média. Mediana eu consigo achar? Não consigo também, porque eu não tenho os valores. A mediana é o termo central. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que é o termo central aqui? O que está no meio? O número 4. Então, a minha mediana é 4. Lembrando que para achar a mediana eu tenho que colocar sempre em ordem crescente, tá? Antes de eu tentar achar a mediana. Então, eu tenho esses números? Eu não tenho. Então, eu não consigo achar nem a média nem a mediana. Então, eu não consigo afirmar isso daqui. A soma dos quadrados dos desvios de cada dado em relação à média é igual a zero. Gente, aqui ele está falando de desvio padrão, de variância. A variância ela só vai ser igual a zero, ou desvio padrão, se todos os elementos forem iguais. Então, se eu tiver 30 elementos no número 1 aqui, aí eu posso afirmar. Só que eu não tenho um número, eu não tenho o conjunto. Ele não apresentou para a gente o conjunto. Tá? Então, eu não tenho como saber o desvio de média de cada conjunto. Logo, eu não consigo saber desvio padrão nem variância. Então, eu não consigo afirmar também essa questão. Tá? Letra C. A mediana não é afetada por alteração nos valores extremos dos dados. Essa é a correta. Por que essa é a correta? Se eu pego um conjunto de dados, eu vou pegar um conjunto de dados pequenos, tá? Vou pegar aqui, ó, 2, 4, 8, 10, 15, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 34. Sei lá, peguei esse conjunto de dados aqui. Qual que é a minha mediana? A minha mediana é o meu termo central. Qual que é o meu termo central aqui? É o 10. Por que é o 10? Porque eu tenho 3 números para a direita e 3 números para a esquerda. Então, o meu termo central aqui é o 10. Essa é a minha mediana. Se eu alterar os valores extremos, ou seja, se eu pegar isso daqui e mudar para 1, ou tirar esse número, ou tirar esse número, ou mudar para 40, a minha mediana vai mudar? Não vai continuar a mesma coisa. Então, a mediana ela não é afetada por alteração nos valores extremos dos dados. Tá bom? Então, a Ambima ela pode cobrar de duas formas. Ela pode dar os dados e dar isso daqui, ou ela pode cobrar essa questão dessa forma aqui, que foi o que caiu no CEA. Tá? Então, letra C, resposta da questão. Por que na letra D? A moda é sempre única? Moda é o termo que mais se repete. Eu tenho aqui os termos que mais se repetem? Não tenho. Então, eu não sei qual que é a moda. Se é bimodal, se é unimodal, né? Eu não sei. E é isso. Questão de número 8. Essa questãozinha aqui, essa questão, pessoal, é fácil, mas não é comum, né, da gente ver esse tipo de questão não sendo cobrado, porque ela sempre cobra, tá? Mas a gente não vê muita gente, pelo meu conhecimento, eu não vejo muitos cursos falando sobre isso, não vejo muita gente falando sobre esse assunto. A Ambima começou a cobrar relativamente, sei lá, acho que foi agora em 2024 que começou a cair essa questão na prova. Tá? Cálculo de beta. A gente sabe o que é o beta, né? Só que como calcula o beta? O beta, eu já trouxe até no último pré-prova essa questão aqui. O beta é o seguinte, ele fala assim, ó, que um ativo X possui uma covariância de 0,05 e possui uma variância de 0,04. E pede para você calcular o beta. E é simples, você vai olhar para essa questão e vai fazer o seguinte. Beta
é igual a covariância dividido pela variância. Ordem alfabética. Primeiro o C em cima e o V embaixo, tá? Para vocês gravarem. Tem essa fórmula na prova? Não tem. Você precisa saber. Eu vou pegar a variância e dividir pela a covariância e dividir pela variância. E é isso que eu vou fazer. Covariância 0,05. Enter 0,04 divido 1,25. Letra A, resposta da questão, matou. É isso. Não tem mistério. Tá? Bateu essa questão na prova, é isso que você precisa saber. Covariância dividido por variância. Achou o beta. Tá? Só vai cair essa questão na prova sobre isso, tá? Não vai cair outras questões para cálculo de beta, não. Vamos lá, nossa penúltima questão. Essa é tranquila, né? Deixa eu tirar aqui a calculadora para não atrapalhar vocês. Essa é bem tranquila. O indicador utilizado para comparar o desempenho de fundos de investimentos e que relaciona o retorno adicional em relação à taxa de retorno livre de risco com o risco sistemático beta assumido pelo gestor para obtê-lo é o... Então vamos lá. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, que eu tenho um indicador para achar a relação risco-retorno de investimentos, por exemplo, de um fundo de investimento. E essa relação risco-retorno é o meu retorno de mercado menos a minha taxa livre de risco dividido pelo risco sistemático. Ou seja, é o prêmio de risco, né, aqui, ó, é o retorno que eu tenho acima da taxa livre de risco, né, que é justamente isso daqui, o retorno de mercado acima da taxa livre de risco, dado um risco sistemático, que nesse caso é o beta. Isso daqui é o índice Sharpe ou isso daqui é o índice de Treynor? E aí? Índice de Sharpe ou índice de Treynor? Dica aqui para você, dica de ouro, tá? Dica de ouro é o seguinte. Quando você for fazer isso na prova, você escreve beta e você escreve desvio padrão. Desvio padrão. Padrão. Tá, padrão, vai. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar a terceira letra de cada palavra dessa. Qual que é a terceira letra aqui? T. T de Treynor. Qual que é a terceira letra aqui? S. S de Sharpe. Pronto, matou a questão. Então, eu tenho que, para eu achar o índice Treynor, eu utilizo eu utilizo como medida de risco o beta, e para eu achar o índice de Sharpe, eu utilizo como medida de risco o desvio padrão. Ambos são índices que vão medir a relação risco-retorno de um ativo. Quanto maior esse índice, melhor. Tá? Então, quando você for analisar fundos de investimentos, por exemplo, você vai olhar o índice de Sharpe e vai procurar entre dois fundos de investimentos aquele que tem um índice de Sharpe maior ou o índice de Treynor maior. Tá? Então é isso. Aqui ele está falando do beta, e o beta, a terceira letra é T, T de Treynor, então o índice de Treynor é a resposta da nossa questão. E chegamos à nossa última questão. Antes de eu passar a terceira e última palavra-chave, fica aí, pessoal. Essa questão aqui faz uma confusão e sempre cai a questão da Carolina na prova sobre o 13º. Carolina e 13º. Bota isso na sua cabeça. Vai cair essa questão na sua prova, tá? Vamos lá, deixa eu puxar a calculadora aqui. Carolina, 30 anos de idade, residente domiciliada no Brasil, trabalha na iniciativa privada e recebe um salário mensal bruto de R$18 mil. Possui investimentos financeiros no valor de 300 mil, sendo 120 mil aplicados em um plano de previdência complementar do tipo PGBL, para o qual ela faz questão de utilizar todo o diferimento fiscal que lhe é permitido. Nesse PGBL, ela faz contribuições mensais de R$ 2.160 e deposita todo o 13º como contribuição adicional, ao final de cada ano. Diante do contexto, um especialista de investimentos deve recomendar o quê? Respira, recapitula aqui. Vamos interpretar a questão. Busca interpretar a questão para depois resolver. Carolina tem 30 anos.
ela tem um salário de R$18.000 por mês, tá? E desses 18 mil, ela utiliza R$2.160 para colocar mensalmente num plano de previdência do tipo PGBL. Além desses R$2.160, ela utiliza o 13º também como contribuição adicional no PGBL. A gente tem o seguinte, pessoal. Um plano de PGBL, como nós vimos até na última questão, né, quando a gente falou sobre o PGBL, ele permite que você deduza até 12% da sua base de cálculo lá do imposto de renda. Então, quanto que ela ganha mensalmente? Anualmente? Ela ganha anualmente R$18.000 vezes 12. Esse é o salário dela, anual. Esse é o salário anual. R$216.000, perdão, R$216.000. Desses R$216.000, ela pode, para utilizar como diferimento fiscal, utilizar como benefício fiscal, pegar 12% disso e colocar num plano de PGBL. 12% disso é quanto? Enter 12%. R$25.920. Então, o que faz sentido para ela colocar num plano de PGBL é até R$25.920. Ah, Lucas, mas e o 13º? 13º é tributado exclusivamente na fonte, não entra nessa dedução. Cuidado, porque pode cair uma outra questão sobre 13º. Coloca isso, anota isso grande. 13º é tributado exclusivamente na fonte e não entra na dedução aqui dos 12%. Então, ela pode deduzir no máximo R$25.920. E quanto que ela já deduz? Ela contribui R$2.160 por mês. R$2.160 por mês, R$2.160 por mês, vezes 12 vezes, dá exatamente R$25.920. Então, ela já utiliza dos 12% que ela pode para contribuir para um plano de PGBL e assim deduzir da sua base tributária, da sua renda tributável, tá? E deduzir ali da base de cálculo do imposto de renda. Então, se ela já utiliza o máximo que o plano de PGBL permite, faz sentido ela pegar esses 13º e contribuir também para um PGBL? Não faz sentido. Não faz sentido porque ela já utiliza o máximo. Então, o que faz sentido? Ela pegar esse 13º e fazer um VGBL. Ah, Lucas, mas ela não pode fazer um PGBL também? Pode, mas é burrice. Por que é burrice? Porque o PGBL tributa sobre o valor total acumulado. E o VGBL tributa somente sobre os rendimentos. Então, não faz sentido ela colocar num PGBL, porque ela vai ser tributada, ela não vai ter benefício fiscal e ainda vai ser tributada sobre o total. Então, nesse caso, seria interessante ela continuar a aplicar o valor no PGBL e contratar um VGBL para o 13º. Letra D, resposta da nossa questão. Bom? E assim, finalizamos mais um pré-prova. Espero que vocês tenham gostado. E aqui estamos a nossa terceira palavra-chave. Palavra-chave é resultado, tá? Então, nós temos já as 3 palavras-chave. Ainda não está valendo, tá? Não adianta ela correr. Assim que finalizar o pré-prova, aí vai estar valendo, tá? Daqui a 10 minutos contados a partir de agora, vai estar valendo para vocês enviarem a mensagem lá, tá? E muito obrigado, pessoal. Eu trouxe aqui 3 depoimentos também de 3 alunos, né? O Pedro Garcia, o Marcos Vinícius, o Raiberson. Pedro Garcia passou com 84%, né? Marcos Vinícius também foi aprovado no CEA. Raiberson, parabéns a todos eles. E vai chegar a vez de vocês, né? E eu espero que seja com a For You Certificações. O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos a cada dia. Então, vai devagar. A cada dia que você estuda, você está mais próximo do seu objetivo. Então,
vai devagar, com disciplina, com constância, e é isso que é importante para vocês, tá bom? Eu vou estar aqui com vocês para te ajudar, vou estar aqui com vocês para apoiar vocês. Você, como aluno, tem acesso diretamente comigo no privado. Lucas, não entendi uma questão. Ah, Lucas, ficou confusa. Eu vou estar aqui para te ajudar, tá? Vou estar com vocês nessa. Uma boa noite para vocês, bom descanso. Eu sei que não é fácil, né? Muitos de vocês trabalharam o dia inteiro. Tá aí as 3 palavras-chave para vocês ganharem os R$100 de desconto, né? Ou presentearem alguém. E eu vejo vocês no nosso próximo pré-prova. Um abraço para vocês, pessoal. Uma boa noite.